Eu, povo, tô tranquilo, agora vamos para a parte 4. Gravando aqui uma no rabo da outra, para andar rápido. Provavelmente vocês vão ter acesso a tudo. Vou ver o que eu vou conseguindo postar, porque os arquivos são grandes. Agora nós vamos às análises de risco. Lembrando que vocês verão também no publicado. Eu vou disponibilizar o arquivo para vocês, né? E vocês vão ver como é que essa urna realmente ela é vulnerável. Vamos lá. Como resultado, o risco geral é igual a crítico, ou seja, o estado dela é crítico. Conforme tabela também abaixo com valores de risco, em alguns modelos e arcabouços de risco, o risco crítico equivale a catastrófico e gravíssimo, que dá a perspectiva mais realista do grau dos problemas decorrentes. Possibilidade de detecção após introdução da fraude ou do backdoor, muito baixa. Mesmo que o TSE/STI melhore muito os controles de segurança e nível de auditorias atuais da urna, ou seja, a chance aqui de, se alguém conseguir criar um backdoor, a chance de detectar é mínima. Facilidade de distribuição, fraude direta, muito alta, pois poderia atingir a totalidade dos programas compilados pelo TSE. Ou seja, se quiser fraudar uma cidade, a chance é grande. Explorar a porta dos fundos, moderada, pois a porta dos fundos facilitaria muito a introdução de uma fraude, mas continuaria sendo necessário instalar a fraude propriamente dita em outro ponto. Isso tudo está aqui no relatório, gente. Potencial de danos, catastrófico. Se a fraude for bem feita, será praticamente impossível detectá-la com o nível de auditoria interna atual. Poderá com facilidade alterar o resultado de uma eleição ou, no mínimo, promover uma sabotagem impedindo a realização do pleito. Agravante do potencial de danos. Conforme o agente de ameaça externo com vínculo, hacker com conluio do funcionário TSE/STI, também seja colaborador da comunidade de desenvolvimento de software livre compilador GCC GNU, o cenário ficará mais crítico, pois o seguinte poderá acontecer. A fraude poderá ser utilizada em mais de uma eleição, o que, na minha opinião, eu acho que acontece. Tipo assim, um prefeito, um grupo político compra 3 eleições, por exemplo. Toda eleição ele vai lá e compra. Eu não duvido que aconteça, não. Uma porta dos fundos bem elaborada não dependerá de uma eleição isolada, de modo que será mais eficiente fraudar inúmeras eleições. Uma associação do backdoor e da fraude direta poderá potencializar os danos. O compilador GCC GNU poderia apresentar porta dos fundos previamente instaladas para uso genérico, ilação possível, pois até a Microsoft e a Intel já confirmaram ter uso de porta dos fundos em seus sistemas operacionais e em microprocessadores respectivamente, o que facilitaria o trabalho de agente de ameaça em criar uma porta dos fundos específica ou instalar uma fraude acoplada mais facilmente ainda. Ô, gente, sobre isso é o seguinte, presta atenção. Eles estão usando aqui um sistema Linux na urna eletrônica, que ele vira o Enux, uma coisa assim. E o negócio é simples, esse negócio não tem a mesma atualização do que um sistema Linux. Vai lá saber se eles têm atualizado. Então, as falhas do sistema, eles não são corrigidos. Aí, pra você ter ideia, pra vocês entenderem, a Microsoft roda o tempo todo programas procurando falhas. Os usuários também reportam falhas. Linux tem uma comunidade imensa, o pessoal manda o que está errado, o próprio sistema também busca o que está errado, ou seja, o desenvolvimento é constante. A urna eletrônica não tem isso, gente. Ou seja, são milhões de pessoas corrigindo a Microsoft, corrigindo a Apple, corrigindo o Linux, as distribuições Linux, e a urna eletrônica não tem a mesma coisa. Então, não é seguro. Eu não sei que ideia de jirico é essa de permanecer com urna eletrônica. Se eu já era contra ela, depois que eu li esse relatório, eu fiquei com a opinião mais formada ainda. Pra vocês terem ideia, quem joga joguinho aí,
Vocês já repararam a quantidade de vezes que seu jogo é atualizado? Que seu jogo é corrigido falhas, corrigindo bugs e tal, etc. E seu jogo, ó, pra você ver, seu jogo. Nós nem estamos falando aqui de uma fraude, de um risco de fraude numa eleição, coisa que tem bilhões envolvidos. Ou em cidades é milhões. Entenderam o problema, o tamanho do problema disso? Vamos continuar. Conclusão. Sobre o Asset Compilador GCC GNU comprometido pelo agente de ameaça externo com vínculo, hacker em conluio com funcionário do TSE/STI. O risco resultante é crítico/catastrófico/gravíssimo devido ao seguinte: será relativamente fácil de se fazer e introduzir uma fraude no asset, bem como distribuí-lo por todo TSE/STI, ou seja, país inteiro. Existe um potencial enorme de causar danos que poderão variar de uma simples, mas nociva sabotagem até a possibilidade de mudar os resultados de uma eleição. Ou seja, pode distribuir vários votos para um candidato, pode distribuir para outro, pode tirar de um candidato, pode tirar de outro, ou seja, a vontade do eleitor virou nada. Poderá ser usado em conjunto com outros assets comprometidos. Potencial existência prévia de portas dos fundos que não foram desenvolvidas para eleições brasileiras, mas poderia ser explorados para facilitar a execução de diversos tipos de fraude. A auditoria e fiscalização permitida aos partidos pelo TSE/STI é insuficiente para detectar uma fraude que explore as vulnerabilidades deste asset, né? O TSE/STI confirmou que não realiza auditoria específica dessa auditoria especial. Em resposta à petição 17 dessa auditoria especial, capaz de verificar se o Asset Compilador GCC GNU está comprometido ou não. Pelo que notou-se, quando a avaliação do software da urna, devido aos problemas de inadequação da metodologia de desenvolvimento empregada e da documentação do software produzido, bem como pela confissão documentada do TSE/STI de não realizar auditoria de softwares de terceiros usados na urna, em especial do software de criptografia CPESC, que, além disso, não se encontrava no CD lacrado com o software da eleição de 2014. Conclui-se que requer-se dos desenvolvedores do TSE/STI treinamento adequado para realizar o tipo de auditoria delineado no item anterior. Comentários complementares. No nível de dificuldade de se introduzir diretamente uma fraude no compilador, baixo, pois mais conhecimento sobre o sistema-alvo, mais fácil de introduzir diretamente uma fraude. Nível de dificuldade de introduzir uma fraude ou porta dos fundos no compilador utilizado, baixo, pois quanto mais livre o acesso do compilador, mais fácil de introduzir uma fraude ou uma porta dos fundos. Além disso, o agente de ameaça interno não necessitará de muita antecedência de relação às eleições, em comparação com a necessidade do agente de ameaça de risco anterior, externo com vínculo. Um agente externo, um agente que tenha vínculo direto com o TSE, por exemplo, ou com alguma empresa que liga com isso aqui, que liga com a urna, enfim, ele pode, há 2, 3, 4 dias antes, definir quem vai ganhar. Colocar a fraude. Gente, isso aqui é caso de suspender as eleições, de acabar, anular os resultados. Eu não vejo outro remédio, não. Para evitar a redundância do texto, assume-se como aplicáveis para este mapa o risco dos comentários complementares A e E do item 9 do mapa de risco. Esse relatório tem mapa, tem imagem, tem tudo explicando, viu? Então tem tudo aqui direitinho. Comentários complementares. Nível de dificuldade de introduzir diretamente uma fraude no compilador. Alto, pois quanto menos conhecimento do sistema alvo, mais difícil de introduzir diretamente uma fraude. Nível de dificuldade de se introduzir uma fraude ou porta dos fundos no compilador utilizado. Alto, pois embora o acesso ao compilador seja fácil, pois ele é software livre, introduzir uma fraude ou uma porta dos fundos não será tarefa fácil, uma vez que dependerá do acesso do agente de ameaça, máquinas utilizadas antes da compilação oficial, pois quanto mais livre, melhor, facilita.
estimativa de perda, gente, o negócio aqui é feio, feio, feio. Problemas identificados no esquema de certificados digitais usado na urna. Não se permite qualquer verificação ou auditoria externa, ou seja, não se sabe, pois não é possível saber. Falta o mecanismo de timestamp para reforçar os controles de segurança dos certificados. Timestamp ou marca temporal em português é uma cadeia de caracteres denotado a data e hora, dia que o certo evento ocorreu, às vezes com uma precisão de uma pequena fração de segundo. O TSE e a certificadora raiz dos seus certificados não são públicos, por isso os certificados do TSE não podem ser conferidos por terceiros, quer sejam fiscais de partidos ou qualquer outro fiscal externo do TSE e seus contratados. Uma coisa eu falo, o votozinho em cédula é terrivelmente mais seguro. Isso aqui, gente, isso aqui é loucura. Os certificados digitais são usados de forma offline. As assinaturas digitais são utilizadas como os elementos mais importantes na segurança de todos os processos e elementos do sistema. Porém, as urnas não são conectadas como para se fazer uma verificação de assinatura de uma forma mais segura. Ou seja, as verificações são feitas na própria urna com base apenas nos dados internos que, em dado momento, podem ter sido falsificados. Nível de dificuldade para obter uma chave primária ou utilizá-la de maneira indevida, baixo, pois o sigilo da chave privada, em última análise, fica sob a guarda de pessoas direta ou indiretamente. Nível de dificuldade de se fraudar a cadeia de confiança da certificação utilizada nas urnas. Se o agente da ameaça interno for externo à certificação do STF, moderado, do TSE, moderado. Pois, quanto mais informação privilegiada, mais fácil será possível se alterar o certificado raiz utilizado nas urnas. Interno à certificação do TSE, baixo. Pois, com informação de acesso privilegiado, pode-se facilmente gerar e introduzir certificados válidos, mas não oficiais, para se aceitar uma possível fraude ou utilização de algum código malicioso. De qualquer forma, o fato de o agente de ameaça interno ser interno ou externo, a certificadora do TSE não altera o risco geral apurado. Possibilidade de detecção de uso indevido de uma chave privada, muito baixa. Uma vez que obtida uma chave privada, não se tem como saber apenas pela assinatura de quem a fez. Qualquer detecção é muito difícil. E se houver, será apenas de forma indireta. Tudo isso é muito agravado pela falta de timestamping na geração das assinaturas, cujo uso poderia fornecer um indício para começar a trabalhar a questão. Possibilidade de detecção de uma cadeia de confiança alterada, muito baixa. Pois, se o certificado raiz foi alterado, a própria urna não será capaz de detectar tal ação. Além disso, não existe a transparência necessária para fiscais externos poderem fazer verificações e auditorias independentes. Facilidade de distribuição, muito alta, pois, uma vez gerada uma assinatura que a urna aceite como correta, o código hostil será distribuído pelos mecanismos oficiais de distribuição dos sistemas da urna. Potencial de danos, muito alto, pois, se praticamente indetectável pela urna com os mecanismos de segurança atuais. Embora, em alguns pontos se utilize do hash para se tentar detectar um código hostil, em vários pontos o desconhecimento da chave privada pelo agente da ameaça é a única real segurança existente. Pode com facilidade propiciar a alteração do resultado de uma eleição. Vou ler de novo. Pode com facilidade propiciar a alteração do resultado de uma eleição. O projeto de segurança do sistema eleitoral é baseado em assinaturas digitais, mas o uso delas é praticamente só interno aos próprios sistemas, o que dificulta ou inviabiliza qualquer auditoria nessas assinaturas digitais.
O próprio TSE não tem um mecanismo eficiente externo à própria urna eletrônica, não tem um mecanismo eficiente externo à própria urna eletrônica, de se verificar as assinaturas digitais efetivamente utilizadas. Tanto as assinaturas digitais quanto os hashes são testados pela própria urna. Isto caracteriza mais um autoteste do que realmente uma verificação de segurança, pois não se evita que um possível código hostil simplesmente simule que fez as verificações necessárias. Não existe um mecanismo externo de verificação de timestamping para realmente identificar, de forma precisa e sem ambiguidades, em que momento, data e hora a assinatura digital foi realmente feita. Conclusão sobre o asset certificados digitais comprometido pelo agente de ameaça interno. O risco resultante é crítico, catastrófico, gravíssimo, devido ao seguinte: permite o controle quase completo dos softwares que serão executados nas urnas. Tem um potencial muito alto de causar danos graves ao funcionamento do software da urna. Poderá ser usado em conjunto com outros ataques pelo agente de ameaça. Tanto a auditoria quanto a fiscalização permitida aos partidos é insuficiente para se detectar uma fraude que explore certificados digitais comprometidos pelo agente de ameaça interno, desenvolvedores do software do STI. Comentários complementares, problemas identificados. É impressionante como a urna eletrônica ela ainda é usada. Eu não sei que fetiche. Que isso para mim é um fetiche. Não tem condição a pessoa ver que o negócio não dá certo, ver que é extremamente vulnerável. Não, é segura, é boa. Isso é relatório, essa auditoria de 2014. Depois que eu li esse negócio, eu fiz questão de gravar esses vídeos aqui para vocês entenderem. Vão lá que ainda não acabou, mas está acabando. Problemas identificados. O sistema operacional utilizado, Linux, é open source, o que facilita se planejar a introdução e funcionalidades de um código hostil, diminuindo a necessidade de se fazer engenharia reversa. Embora grande parte do sistema operacional seja derivada do código open source, o software da urna é um software proprietário, em que o acesso de seus códigos-fontes e executável é restrito. Como resultado, isso dificulta-se muito a fiscalização e auditoria do sistema operacional. Como o número de usuários frequentes do sistema operacional é bastante reduzido, a testabilidade do sistema operacional como um todo fica prejudicada. Nível de dificuldade de se introduzir um código hostil no sistema operacional: muito baixo, pois quanto mais informação privilegiada, é mais fácil acesso ao ambiente de desenvolvimento, mas mais facilidade de se introduzir um código hostil no sistema operacional. Inclusive, pode-se introduzir um código hostil sem a necessidade de se quebrar uma única verificação ou controle de segurança. Nível de dificuldade de se utilizar uma falha de segurança ou bug existente na versão Linux inicialmente utilizada pelo TSE: moderado, pois é necessário se encontrar a falha a ser explorada e introduzir um código hostil para explorar essa falha. Atenuante: explorar a falha existente pode ser desnecessário, já que continua havendo a necessidade de se introduzir um código hostil. Ou seja, o código hostil já poderia fraudar por si só, sem a necessidade de se explorar uma falha pré-existente. Nível de dificuldade de se introduzir um código hostil e um novo device driver para o sistema operacional: muito baixo, pois quanto mais informação privilegiada, é mais fácil acesso ao ambiente de desenvolvimento e informações sobre o novo hardware. Maior facilidade em introduzir o código hostil sem inviabilizar as funcionalidades básicas do device driver. Facilidade de distribuição: muito alto, pois pode-se simplesmente substituir a versão original do sistema operacional, sendo calculado o hash e assinado digitalmente já com o código hostil introduzido. Ou seja, levar uma eleição de uma cidade é besteira, café pequeno.
Potencial de danos. Introdução de código hostil no sistema operacional, muito alto, pois se a fraude for bem feita, será praticamente impossível de se detectar com o nível de fiscalização e auditoria atual. Poderá, com facilidade, propiciar alteração do resultado de uma eleição. Utilizar uma falha já existente. Baixo, pois não é o caminho mais fácil de se introduzir uma fraude via sistema operacional. Fraude em um novo device driver para o sistema operacional, muito alto, principalmente se for introduzida por quem faça parte da equipe responsável pela implementação do novo device driver, pois dificilmente alguém fora da equipe será capaz de descobrir esse tipo de fraude. Poderá com facilidade propiciar alteração do resultado de uma eleição. Agravante do potencial de danos. Uma fraude instalada no sistema operacional poderá ser utilizada em mais de uma eleição. Enquanto não se muda a versão, esta fraude poderá facilmente ser associada a outros tipos de fraude. Conclusão sobre o asset sistema operacional comprometido pelo agente de ameaça interno, desenvolvedores de software do STI. O risco resultante é crítico/catastrófico/gravíssimo devido ao seguinte: código hostil introduzido no sistema operacional poderá fazer praticamente tudo que o agente de ameaça desejar, de forma escondida e possivelmente com autorremoção, interferindo em toda leitura e gravação da memória flash. Tem um potencial muito alto de causar danos graves ao funcionamento do software da urna. Poderá ser usado em conjunto com outros ataques pelo agente da ameaça. Tanto a auditoria quanto a fiscalização permitida aos partidos é insuficiente para se detectar a fraude que explore o sistema operacional comprometido pelo agente da ameaça interno, desenvolvedores do software do STI. Comentários complementares. Problemas identificados. Os códigos-fontes compilados são muito grandes para as reais funcionalidades necessárias. São utilizados vários scripts diferentes durante a compilação sem uma justificativa convincente para tal utilização. Utiliza-se um compilador já particularmente exposto, via asset A1, potencialmente comprometido. O tempo de compilação é relativamente grande, entre dezenas de horas a dias, sem uma explicação plausível. Nível de dificuldade de se alterar algum software ou introduzir um código hostil durante a compilação. Muito baixo, pois quanto maior o conhecimento de diferentes scripts de compilação, maior o conhecimento do processo de compilação como um todo. Mais fácil de fazer a adulteração do software da urna. Uma dificuldade é a necessidade de ter acesso antecipado ao ambiente da compilação. Ou seja, para um agente que conhece e que tem acesso, é bem mais simples. Pode entrar ali alguns dias antes e fazer a fraude. Facilidade de distribuição. Muito alta, pois uma vez introduzida a fraude durante a compilação, o produto compilado será a versão oficial do software da urna do TSE. Aquela brincadeira que o pessoal fala, né? O eleito já vem na urna. Chega a dar tristeza. Potencial de danos muito alto, pois irá para todas as urnas e computadores utilizados no processo das eleições. Poderá com facilidade propiciar a alteração do resultado de uma eleição. Agravante de potencial de danos. A compilação é um momento muito difícil de ser auditado. Seria necessário que os fiscais pudessem repetir a compilação em outros ambientes e chegassem em produtos compilados idênticos. A compilação teria que ser configurada de tal forma a ser determinística, de modo que, sempre que se repetisse a mesma compilação, o resultado compilado deveria ser o mesmo. Conclusão para o asset, processo de compilação comprometido pelo agente de ameaça interno, desenvolvedor de software do STI. O risco resultante é crítico/catastrófico/gravíssimo devido ao seguinte. Gente, antes de eu dar sequência, vocês estão vendo o rolo que é isso aqui? Que pode ser muito bem resolvido com um votinho ali na cédula de papel e acabou esse problema todo? Isso aqui para mim é loucura.
tem um potencial muito alto de causar danos graves ao funcionamento do software da urna. Em comparação com outros possíveis agentes, sua implementação faz uso de tecnologia de baixo nível. O mais importante ao agente de ameaça é ter acesso ao ambiente de compilação. Poderá ser usado em conjunto com outros ataques pelo agente de ameaça. Tanto a auditoria quanto a fiscalização permitida pelo TSE é insuficiente para detectar a fraude que explore o processo de compilação comprometido pelo agente de ameaça interno, desenvolvedores do software da STI. Comentários complementares. Problemas identificados. Poderá ser usado em conjunto com outros ataques pelo agente de ameaça. Existem diferentes versões de BIOS para diferentes modelos de urna. Existem extensões de BIOS introduzidas pelo TSE e contratados. No contexto da auditoria, não se permitiu fiscalização ou auditoria nas versões de BIOS utilizadas no software da urna. A BIOS é o primeiro código executado a ser executado na urna. A BIOS pode ser acessada diversas vezes durante o funcionamento da urna. A arquitetura de hardware utilizada na urna eletrônica é basicamente a arquitetura PC, com poucas alterações. O nível de dificuldade de se introduzir um código hostil na BIOS muito baixo, pois uma vez que o agente de ameaça tem acesso ao código-fonte da BIOS, será fácil introduzir o código hostil ou um backdoor para ser explorado por outra fraude associada. Facilidade da distribuição, muito alto, pois quem tem acesso para fazer alterações antes da BIOS, ser inseminado nas urnas, terá a fraude distribuída pelos mecanismos do fabricante. Potencial de danos, muito alto, pois a fraude será incorporada ao hardware de cada urna do TSE. Poderá com facilidade propiciar a alteração do resultado de uma eleição. Se vocês estão percebendo isso aqui, é várias formas que tem de fraudar uma eleição inteira, de determinar se candidato A, B, C ou D vai ser eleito ou não. Agravante do potencial de danos. A fraude existirá durante toda a vida útil da urna ou até a BIOS nova ser eventualmente comprometida. Vou ler de novo. A fraude existirá durante toda a vida útil da urna ou até uma BIOS nova e eventualmente não comprometida ser instalada. Uma porta dos fundos backdoor bem elaborada não depende de uma eleição específica e por isso é mais eficiente em fraudar inúmeras eleições. Ou seja, um grupo político pode contratar o agente que domina isso e esse agente já tem o backdoor pronto. Então, esse grupo político pode ficar no poder 4, 8, 12, enfim, ele pode simplesmente ficar no poder aí o tempo que ele quiser, basicamente, o tempo que ele tiver dinheiro para pagar esse agente. Uma associação da porta dos fundos backdoor e de uma fraude direta instalada poderá potencializar os danos. Conclusão sobre o Asset BIOS comprometido pelo agente da ameaça externo com vínculo, ex-funcionário desenvolvedor do software TSE/STI, em conluio com funcionário de fabricante que desenvolve BIOS. O risco resultante é crítico, catastrófico, gravíssimo. Devido ao seguinte: o Asset BIOS comprometido pelo agente da ameaça tem um potencial muito alto para causar danos. O comprometimento do Asset BIOS será quase impossível ser detectado com o nível de fiscalização e auditoria permitido pelo TSE. Poderá ser usado em conjunto com outros ataques pelo agente da ameaça. Comentários complementares. Problemas identificados. O visual da urna e da interface do usuário é um asset suscetível de clonagem pelo agente da ameaça. Não existe um procedimento de verificação de clonagem da urna definida autorizado pelo TSE. Foi possível simular o não rompimento do lacre de algumas das urnas auditadas. Não há um procedimento de controle de acesso à urna pelos mesários presidente da sessão eleitoral. O nível de dificuldade de fazer uma urna com a mesma aparência da urna oficial muito baixo, pois não é problema técnico, e sim mecânico e estético. Além disso, o software da urna falsa é simples de implementar. Facilidade de distribuição muito baixa, pois a substituição será urna a urna. Além disso, deve-se fazer uma votação simulada na urna real,
fazendo uso dos mesmos resultados já programados na urna falsa, para se obter documentos assinados que sejam válidos. Potencial de danos baixo, pela dificuldade de logística e distribuição. Aqui é a mesma coisa. Se é difícil de substituir uma urna de lona, que coloca o voto em papel, se ela é difícil substituir, aqui é o mesmo caso. Se for para substituir urna eletrônica urna por urna, a fraude torna-se difícil. Por isso que ocorre, eu acredito que as fraudes ocorram via software. Vocês estão entendendo como é que o voto do papel é extremamente mais simples e resolve tudo? Agravante do potencial de danos. Em eleições municipais, poucas urnas são suficientes para uma fraude mudar o resultado das eleições. Conclusão sobre o asset visual da urna e da interface do usuário comprometido pelo agente de ameaça externo sem vínculos. Hackers associados a mesários e a presidente da mesa. O risco resultante é baixo a médio, devido ao seguinte. Para eleições estaduais e nacionais, baixo, pois dificilmente mudará o resultado de uma eleição. Para as eleições municipais, médio, pois embora seja difícil distribuir e implementar para eleição em pequenas cidades, pode ser suficiente, uma vez que poucas urnas clonadas poderão mudar o resultado da eleição. Reconhece-se que este risco específico precisa ter seus elementos melhor avaliados. Contudo, a sua presença nesta lista de riscos é ilustrada dos riscos que a urna como um todo é portadora. Comentários complementares. Problemas identificados. Foi constatado pela equipe técnica de auditoria que os códigos desenvolvidos pelo CEPESC não foram lacrados após o processo de compilação para as eleições de 2014. O CEPESC tem alguma participação que não foi bem explicada aos editores na certificadora do TSE. O CEPESC troca a criptografia do BU a cada ciclo eleitoral, quando o normal seria manter os códigos-fontes praticamente inalterados e apenas trocar as chaves criptográficas de uma eleição passada por outras, eventualmente mais fortes, para a próxima eleição. A criptografia do BU é desnecessária, pois o dado já é público, basta assinar digitalmente o BU. O nível de dificuldade de se introduzir um código hostil nas rotinas da CEPESC é muito baixo, pois é a mesma dificuldade de se alterar o código-fonte que já faça parte do sistema da urna. Facilidade de distribuição muito alto, pois as alterações podem ser feitas diretamente no código-fonte da rotina de CEPESC entregue ao TSE. Potencial de danos muito alto, pois as rotinas do CEPESC são chamadas com frequência durante a votação. E, ao seu final, na geração do BU, pode ser alterados os resultados ali gravados com facilidade. Poderá com facilidade propiciar alteração do resultado de uma eleição. Conclusão. Sobre o asset rotinas de segurança do CEPESC, comprometido pelo agente de ameaça interno, desenvolvedor de software do STI. O risco resultante é crítico ou catastrófico, devido ao seguinte. Será muito fácil criar e distribuir o asset comprometido. O comprometimento do asset será quase imperceptível nas auditorias do código-fonte autorizados pelo TSE. Poderá ser usado em conjunto com outros ataques pelo agente da ameaça. Tanto a auditoria quanto a fiscalização permitida aos partidos pelo TSE é insuficiente para detectar uma fraude que explore o asset comprometido pelo agente de ameaça interno, desenvolvedor de software do STI. Comentários complementares. Problemas identificados. O software da urna para votação paralela cria a falsa sensação de sistema estar sendo realmente testado. Pela auditoria nos TREs, constatou que algumas votações paralelas não seguiram os ritos previstos, oferecendo oportunidade para o software da urna para a votação perceber que estava ocorrendo uma votação paralela, não uma votação real. Como o asset foi implementado pelo TSE e não foram contados manualmente os votos introduzidos na urna de teste,
A votação paralela é simplesmente um teste de sincronismo entre dois programas, o que roda na urna e o que roda no computador de apuração paralela. Nível de dificuldade de se enganar o teste de votação paralela. Urnas com biometria, muito baixo, pois é facilmente detectado que a biometria está sendo ignorada, ou seja, que a urna está sob teste. Urnas sem biometria, moderado, pois existem vários possíveis critérios para se detectar que está ocorrendo uma votação paralela, mas nenhum é 100% confiável. Por isso, para que o código malicioso diminua o risco de acabar falhando no teste, é prudente se fraudar o software que executa o computador de apuração, mantendo a sincronização das fraudes. Pode-se criar também gatilhos manuais para avisar que determinada urna está sendo submetida à votação paralela. Potencial de danos. Urnas com biometria, muito alto, pois será fácil para o código hostil descobrir que está sendo submetida à votação paralela. Urnas sem biometria, médio, pois é possível enganar o teste, mas a fraude se torna mais complexa. Conclusão. Sobre o asset software da urna da votação paralela, comprometido pelo agente de ameaça interno desenvolvedor de software do STI. O risco resultante é médio a crítico ou catastrófico, devido ao seguinte. Urnas com biometria, catastrófico, pois o teste é praticamente inútil para urnas com biometria. Urnas sem biometria, médio, pois esse é um teste que ajuda a diminuir a gravidade de todas as outras possíveis fraudes, uma vez que praticamente obriga o código hostil a fazer duas ações básicas, fraudar as eleições e enganar a votação paralela. Existem formas de se detectar e se evitar a votação paralela, mas isso exige que a fraude seja mais elaborada em relação ao caso das urnas com biometria. Comentários complementares. Problemas identificados. O asset corresponde a uma caixa preta agregada à arquitetura de hardware das urnas a partir do modelo 2009. Até o momento, o asset é uma caixa preta não auditável. Nível de dificuldade de fraudar MSD. Baixo, pois quem tem acesso à inicialização do software desse componente ou atualização poderá introduzir uma porta dos fundos, ou até mesmo uma fraude completa. Se bem feita, será indetectável inclusive por outras pessoas internas do processo. Nível de dificuldade de se enganar o MSD. Baixo, pois, conhecendo-se corretamente a ação hard lock, que impede a execução do processador principal, pode-se simular corretamente o que o componente espera, mesmo tendo um código hostil sendo executado. Facilidade de distribuição muito alta, pois a fraude no componente será executada antes de um processo automático de inicialização ou atualização. Potencial de danos muito alto, pois o MSD controla o processo de inicialização das urnas, podendo permitir a entrada de código hostil. Poderá com facilidade propiciar a alteração do resultado de uma eleição. Agravante do potencial de danos. O componente MSD e o software que é executado nele não podem ser auditados e verificados, pois todo contato com os dados internos é mediado pelo próprio software do componente. Uma vez introduzido um código hostil, não existe uma maneira fácil de se verificar ou reiniciar o asset. Quanto mais eficiente o MSD for em evitar ataques terceiros, mais eficiente ele será para evitar a verificação e auditoria. Conclusão sobre o Asset Hardware de Segurança MSD. Comprometido pelo agente de ameaça interno, desenvolvedores do software do STI. O risco resultante é crítico ou catastrófico, devido ao seguinte. O Asset foi um componente introduzido para aumentar a segurança contra ataques de agentes e ameaças externos, mas que, como consequência, diminuiu drasticamente a possibilidade de se detectar ataques perpetrados por agentes de ameaça internos. Pode-se fazer uma fraude quase perfeita por meio desse asset comprometido. Toda a segurança contra ataques externos baseia-se na certificação dos componentes de software, havendo uma quebra de segurança grave na certificação de componentes. Esse componente poderá ser enganado facilmente.
vou fazer o seguinte. Não, ainda dá para dar uma continuada aqui. Comentários complementares. Não existem boas proteções ou salvaguardas de segurança contra engenharia reversa. A segurança do sistema não foi projetada de forma monolítica, uma biblioteca única que concentra uma funcionalidade de segurança, o que facilita possíveis ataques. A segurança do sistema é composta de vários componentes que foram acrescentados de forma não necessariamente bem conectada. Nível de dificuldade de se introduzir um código hostil nos aplicativos: baixo, pois pode introduzir a fraude até no código-fonte de forma quase imperceptível. Facilidade de distribuição: muito alta, pois se estiver no próprio código-fonte, será distribuído oficialmente pelo TSE. Potencial de danos: muito alto, pois, se a fraude for bem feita, será quase imperceptível, uma vez que o código hostil será executado com parte da aplicação. Poderá com facilidade propiciar alteração do resultado de uma eleição. Conclusão sobre o asset de segurança dos aplicativos comprometido pela ameaça de agente interno. O agente de ameaça interno, desenvolvedores do software STI. O risco resultante é crítico ou catastrófico devido ao seguinte: será muito fácil criar e distribuir assets comprometidos. O asset de segurança dos aplicativos comprometido pelo agente da ameaça tem um potencial muito alto para causar danos. Poderá ser usado em conjunto com outros ataques pelo agente de ameaça. Tanto a auditoria quanto a fiscalização permitida dos partidos do TSE são insuficientes para detectar uma fraude que explora o asset comprometido pelo agente de segurança interno, desenvolvedor de software STI. Problemas identificados. Em muitas sessões eleitorais, em especial grotões em regiões longínquas de difícil acesso no Brasil, os fiscais de partido nem aparecem e são impedidos de aparecer nas sessões por opositores, para cumprir seu papel de fiscalização do andamento dos trabalhos de votação dentro e fora das sessões eleitorais. O TSE não desenvolve qualquer cruzamento de dados de votantes justificativa para orientar. Vou fazer o seguinte: esse caso aqui eu vou deixar para a próxima parte, vai ser necessário ainda mais uma parte. Como vocês estão vendo, é possível a fraude ocorrer de várias formas. E sinceramente, quanto mais a gente avança, quanto mais a gente lê, mais a gente vê que não há segurança, não há uma tranquilidade para o eleitor. Eu volto a dizer, urna de lona e cédula de papel, por enquanto, ainda é muito melhor. O Brasil precisa desenvolver um sistema para perseguir a fraude, porque a fraude de qualquer forma vai ocorrer, então tem que pelo menos ser possível auditar. Vou dar uma parada aqui e já volto com o próximo vídeo, dando sequência. Que o Deus de Abraão te abençoe.